Por que ainda voltar ao Antigo Testamento? Algumas pessoas que ainda estão começando a se interessar pela Palavra de Deus, não raras vezes, nos questionam acerca dos motivos que nos levam a olhar para o Antigo Testamento, buscando aprender com experiências vividas em épocas tão distantes e diferentes da nossa. Uma forma de responder esses irmãos e irmãs é meditar na seguinte passagem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Primeiramente, é importante esclarecer aos que têm esse tipo de dúvida que a Bíblia, de capa a capa, é originada na mente de Deus, e nela se encontra a revelação da sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, parte A. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus. Não é por acaso que as Escrituras apontam para Cristo. Desde o Pentateuco, passando pelas histórias de Israel e Judá, salmos, sabedorias e chegando nas profecias, tudo de uma maneira ou de outra fala de Jesus. A conclusiva revelação do Pai. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, parte B. E é útil para ensinar a verdade. A verdade é Cristo. João, capítulo 14, versículo 6, parte A. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia, ao longo do Antigo Testamento, retrata as experiências dos hebreus com o propósito de nos advertir através de seus exemplos. Pois ao conhecer a história desse povo, conhecemos, como que por amostragem, a história do próprio ser humano. Pois os contrastes que verificamos entre os erros daquela gente e a misericórdia de Deus podem ser perfeitamente generalizáveis a toda a nossa espécie. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, parte C. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Alguns exemplos são diretos, tratam de situações concretas com as quais nos deparamos cotidianamente, mesmo agora depois de passados milênios. Outros são figuras, ou seja, situações das quais derivam reflexões existenciais que nos ajudam a compreender nosso lugar no cosmos, as lutas espirituais que nos rodeiam, o caráter justo e misericordioso de Deus, o peso do pecado em nossa carne, nossas responsabilidades relacionadas à salvação, nossas relações com as outras pessoas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O passado retratado pelo Antigo Testamento não se tornou obsoleto por uma razão muito simples. Como seres humanos, nossos desafios relacionados à santidade são exatamente os mesmos desde Adão. Porém, temos uma vantagem em relação a importantes personagens como Abraão, Moisés ou Davi, pois nós estamos conhecendo o Cristo revelado e o Evangelho completo está ao nosso dispor. Hebreus capítulo 11, versículo 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Que maravilhoso privilégio! Amém e graças a Deus.